Olá, meus ouvintes, desejo tudo bom para vós mais uma vez. Desejo do meu interior, do meu coração, que permaneçam com saúde, vida, paz, harmonia e que todas as coisas vocês onde colocarem as vossas mãos e os vossos pés e que seja segundo a vontade de Deus que vos aconteça. E que tudo aquilo que vocês falarem e disserem que aconteça se tiver à luz do amor e do Espírito da verdade e da Bíblia. Em o nome de Jesus. É isso que eu desejo. Ora, então, hoje vamos aqui para a segunda parte de Jonas. Vai ser um vídeo mais curto, penso eu. E vamos aqui ver, portanto, que realmente ele estava com um constrangimento grande. Jonas... de ir pregar para Nínive, mas pronto, ele teve ali assim uma situação, porque ele sabia que era um povo pertinaz, um povo pecador, um povo cheio de situações, que era um povo que perseguia, ele era de uma descendência, era hebreu, o profeta Jonas, e ele defendia, como eu já disse, muito os israelitas e outros povos. E ele via que era um povo que tinha destruído muitas pessoas, muitos povos, e perseguia muita gente. E então, o profeta Jonas, a maior vingança dele, qual era? Era que estas pessoas não conhecessem Jesus Cristo, como já vimos. Mas ele já vimos no último vídeo toda a passagem, todo o processo que ele passou. Ele fez a vontade de Deus, acabou por ir para Nínive, não teve outra hipótese. Sabe porque é que ele passou para aquilo tudo? Porque ele era escolhido. Tinha uma chamada, ele tinha um propósito diante de Deus para fazer algo. E teve até riscos de morte. Ele arrependeu-se dentro do ventre da baleia. Dentro da tribulação. Dentro do pecado. Porque fugiu de uma vontade que Deus lhe tinha dado, de uma ordem, não é? Então ele estava em perigo. E isso acontece muitas vezes com aqueles que são escolhidos, né? Quando andam nas igrejas, isso já não incomoda nada ao diabo, até é fixe e porreirinha, a malta anda lá toda, mas começa a incomodar quando a gente abre os olhos e quando a gente realmente nasce de novo. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus, esse é que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas é o que é nascido de Deus. Todo o que é nascido de Espírito, nascido de Deus. Eu não vejo em lado nenhum, e já tenho estado a ver na Bíblia, às vezes eu ando muito não a ouvir o que os outros dizem, e, apesar que tenho o meu tutor espiritual, que é uma verdadeira potência em Cristo, exemplo, mas eu confronto agora tudo com a Bíblia, e com o meu testemunho anterior, como eu já tenho dito em vídeos lá para trás, de há um ano para cá. O meu testemunho anterior, quando eu ouço alguém, se aquilo está debaixo, se aquilo está, como é que é dizer, se há um veludo, uma paz, dentro do meu testemunho anterior, a ouvir uma pessoa a pregar, e se estiver de acordo com a Bíblia, ok, carimbo do sangue de Jesus, está aprovado. Se não, eu nem quero mais ouvir e fujo daí. Porque já chega de muitas situações de andar a igrejas, e isso é algo que nós devemos de aprender, devemos estar congregados. Eu já ouvi casos de pessoas dizerem: isso é preciso agora andar em igrejas, isto quem anda lá é os pecadores. Pois é assim, quem anda em igrejas, realmente quem anda em igrejas, não são realmente aqueles que são os perfeitos, porque Jesus veio para aqueles que eram os doentes. Jesus veio para sarar. Jesus não veio para os sãos, diz a sua palavra. Ele veio para aqueles que se humilham, que buscam a sua face. Aqueles que estão cansados, que estão oprimidos. E todo o mundo está, toda a gente está. Só que o orgulho afasta as pessoas de Deus. O orgulho afasta as pessoas de Deus. E depois, misturado com o orgulho e a cauterização no interior, levanta-se também, aproveita-se e dá entrada a uma força demoníaca, que é o quê? As igrejas estão mal. Isto está mal. Eu não posso considerar que todas as igrejas estão mal, ou que tudo não presta, porque há uma que não está, por exemplo, a praticar a palavra de Deus. Eu tenho que estar num sítio e devo frequentar e servir, se Deus assim o entender e puser no nosso coração, e estar envolvida e comprometida com uma igreja cuja a liderança esteja consagrada à palavra e à Bíblia.
Não é que fale de Deus, porque falar de Deus, você já disse uma vez aí no vídeo também, que até os papagaios falam. Se você ensinar um papagaio e gastar horas a treinar um papagaio, lhe garanto que vai ser o maior pregador. Depois lá o papagaio a falar de finanças e tudo, a malta acha muita graça aquilo e dá uma moedinha, mas depois já não é moedinha, é dinheiro, é finanças, é cheques, é transferências, é o que for. Agora é assim, o que incomoda o diabo, vamos aqui ao foco, o que incomoda realmente é quando nós, o que incomoda o diabo, é quando nós nascemos, germinamos do Espírito. Quando nós nascemos de novo. Está a ver? E realmente houve aqui algo no Jonas em que ele não estava propriamente a querer fazer a vontade de Deus e teve um arrependimento, e foi no arrependimento dentro da barriga do peixe, que estava ali embrulhado nas algas e naquilo tudo, foi aí que realmente ele se arrependeu e Deus o tornou a voltar para a terra. Diz a palavra de Deus que o peixe o vomitou. Mas ainda assim ele teve um ressentimento. Ele teve um ressentimento, se nós lermos aqui, ainda há um diálogo entre ele e Deus, que diz assim no versículo de Jonas 4:9, diz: Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade. Ele teve um argumento, ele estava ressentido com Deus, a ponto de desejar a morte. Ele foi contrariado a fazer a vontade e o chamado de Deus. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, que foi Deus que permitiu isso, não é? E não hei de eu, disse Deus para Jonas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, quer dizer, que não sabem discernir, fala-se àqueles que estão cauterizados, aqueles que estão no pecado, precisam de libertação. Deus quis a todo o tempo libertar aquele povo e foi liberto, levar aquele povo ao arrependimento. Ele teve compaixão, e ainda hoje ele tem compaixão de muita gente que escarnece e que goza e que blasfema até contra igrejas e contra Deus. Mas um dia, quando saírem da terra, vão fazer como um escritor que uma vez escreveu um livro contra Jesus, contra a natureza de Jesus e contra a vivência de Jesus na terra, que isso nunca mais me esqueceu, que era o José Saramago. A esta hora o Sr. José Saramago já deve estar a perceber se realmente era assim como ele escreveu no livro. É triste, porque se ele não se arrependeu na hora da morte, provavelmente não estará na paz de Deus e não estará no céu, na vida eterna com Deus. Porque há a vida eterna com Satanás. Então Deus teve compaixão daquele povo e Deus quis realmente salvar aquele povo. E estava num perigo. A palavra de Deus acaba aqui no livro de Jonas. Deus repreende a Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Meus amigos, resumindo a história de Jonas, vamos nascer de novo. Vamos querer fazer e buscar qual é a perfeita, a abundante vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é verdadeira, ela é boa, é agradável, é de boa fama, há uma virtude, e se há algum louvor, é nisso que nós pensamos, é isso que nós devemos de praticar. Realmente Jonas não foi teve aqui umas grandes turbulências com o Deus e Pai, com o nosso Pai Celestial, e cada um de nós, com chamada, temos que ter muito cuidado, porque nós temos há uma coisa que o diabo quer incutir muito naqueles que são chamados.
é o orgulho, percebe? É o orgulho e é realmente o nós acreditarmos às vezes num pensamento que estamos bem. Por conseguinte, por amor a Jesus, estou a fazer isto, por conseguinte estou bem. E por conseguinte está mal. E está na estrada do inferno.